A nevoa dançava pelo campo, enquanto o vento frio sussurrava segredos. O som dos cascos de um cavalo ecoava pela paisagem serena. Naquele instante, um jovem guerreiro, de olhos verdes como esmeraldas e cabelo negro como breu, galopava em direção à fortaleza, o rosto suado e determinado. Era o Rei Alfa, e sua expressão era de pura tensão. Ele sentia que algo estava prestes a mudar. A fortaleza de Eldória erguia-se imponente ao fundo, com torres cobertas de era alaranjada. Caminhando em direção à entrada, logo perceberam-se 3 locais importantes. Ao norte estava o Vale de Talor, um terreno conhecido por suas florestas densas e criaturas místicas. Ao sul, a cidade portuária de Lys, vibrante e cheia de vida, onde o comércio florescia sob o olhar dos deuses, e ao leste, as montanhas de Drakkar. Temidas por suas tempestades arrebatadoras e os segredos que guardavam. Neste mundo, a magia era um presente raro. Somente poucos eram afortunados o suficiente para possuí-la. Os magos eram respeitados, mas sua habilidade tinha limites claros. Cada feitiço requereria um sacrifício de energia vital. Os mais poderosos, temidos, muitas vezes cobriam-se de sombras e mistérios, enquanto manipulavam a essência da vida. Socialmente, o reino era uma estrutura de alfas, betas e ômega. Os alfas governavam com a força de sua posição protegendo os betas, mas os ômega, muitas vezes oprimidos e esquecidos, lutavam para ter voz. A política era complexa, repleta de intrigas e segredos. O rei alfa, Liren, sabia que precisava agir. Ele era um homem forte, com presença marcante. Seus traços eram duros, mas seus olhos verdes pareciam brilhar com uma fragilidade oculta. O medo de uma traição familiar o consumia. Quando garoto, seu pai fora assassinado por um primo ambicioso. Desde então, Liren carregava o peso de liderar sem medo, mas também a saudade que o corroía. Sua rotina era rotina de guerra e estratégias. Ele acordava cedo, antes da luz do sol banhar o reino, e dedicava suas horas a treinar e monitorar possíveis ameaças. O que ele queria era uma paz que não tinha, enquanto o que realmente precisava era a reconciliação com seu passado. Em contraste, a jovem Elara também carregava um segredo. Seus cabelos eram da cor da areia e seus olhos um azul profundo como o oceano. Ela não era apenas uma Betas, mas uma portadora de poder, uma habilidade que aprendera a controlar devido a uma tragédia familiar. Quando tinha apenas 12 anos, seu poder de gelo se manifestou, congelando o lago da cidade em um dia quente. Desde então, ela ocultou sua habilidade, temendo a desconfiança da sociedade. Elara tinha um espírito indomável. Embora dissesse a si mesma que queria liberdade, na verdade, precisava de aceitação. Suas lutas a tornaram forte, mas também a isolavam. Era uma jovem dividida entre seu desejo de ser ela mesma e o medo das consequências de sua natureza. Um amuleto peculiar, de metal escuro e gravuras antigas, pendia em seu pescoço. O objeto era pequeno, mas carregava um significado profundo. Era um presente de sua mãe, que lhe contou que um dia deveria usá-lo para proteger aqueles que amava. Agora, ele estava sempre escondido sob suas roupas, mas a cada dia que passava, ela sentia a necessidade de usá-lo mais e mais. Os poderes de Elara eram secretos, mas também eram um legado. Herança de sua linhagem, descobrira a primeira manifestação de sua magia em um dia ensolarado na primavera. Desde então, passara anos treinando em segredo. Às vezes, um floco de neve aparecia ao seu toque,
um prenúncio do que poderia fazer em grande escala. Do outro lado do reino, uma sombra crescia. O barão Kaltar, um rival de Liren, planejava derrubar o rei. Seu passado estava entrelaçado com os erros de magos antigos, que desejavam o controle total. Kaltar buscava poder para vingar-se de uma sociedade que o desprezara. Ele não era malvado, mas seus desejos eram guiados pela dor e traição. O encontro de Lyren e Elara ocorreria em uma celebração da colheita, marcada para a primeira lua cheia. A cada sorriso compartilhado, uma expectativa crescente surgiria. O destino alinhava suas vidas, enquanto o amuleto de Elara brilhava à luz da festança, um sinal de que algo estava prestes a mudar. As semanas passavam, os ventos frios de outono anunciando a transição, enquanto uma nova era se aproximava. Este conto se desenrolaria em um curto espaço de tempo, apenas algumas semanas. Mas o que cada um buscava e o que realmente precisavam, logo se tornaria um jogo de vida ou morte, em um mundo onde o poder poderia ser a única saída. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. O amor poderia ser proibido, mas também era doce. E a dor poderia ser trágica. Os corações estariam prestes a se entrelaçar em um destino que nenhum deles poderia prever. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 2 semanas se passaram desde o encontro marcado para a celebração da colheita. A atmosfera em Eldória tornava-se cada vez mais tensa. O vento frio carregava o aroma da terra molhada e das últimas flores do outono. Liren, o rei Alfa, caminhava pelos corredores de pedra da fortaleza com a testa franzida, a mente agitada pelos recentes eventos. Ele não apenas se preparava para celebrar a colheita, mas também se via imerso em uma rede de intrigas políticas e desafios emocionais. O Vale de Talor, com suas florestas densas, ficava ao norte e servia como um lembrete constante das criaturas místicas que habitavam essa terra. Para Lyren, esse vale era mais do que um simples local. Era um símbolo de proteção e, ao mesmo tempo, de segredo. Apenas ali, ele se sentia confortável para ser vulnerável. Enquanto caminhava, sentiu em seu peito a pressão da responsabilidade. Sua mente revisava constantemente a história de traições que o havia moldado. Agora, ele não apenas carregava o peso da coroa, mas também a expectativa de que a celebração da colheita seria um momento de união e reconciliação. No entanto, a sombra do barão Kaltar, seu rival, pairava sobre ele. Kaltar não era apenas uma ameaça, era uma lembrança de que a fragilidade do poder poderia ser devastadora. No sul, a cidade portuária de Lys pulsava com a energia do comércio, mas era também um centro de fofocas. O que os habitantes falavam sobre ele e Elara se espalhava como um vírus. A jovem Beta tornava-se o centro das atenções, e Lyren sabia que isso poderia se transformar em um problema. Ambos, apaixonados e inseguros, precisavam de um espaço para discutir seu futuro, mas o medo do que a sociedade poderia dizer os retinha. Elara, por sua vez, lutava com seus próprios demônios. Agora, cercada por um grupo de betas que falavam de suas esperanças e anseios, sentia a pressão para se encaixar, para ser aceita. Mesmo assim, o amuleto pendurado em seu pescoço começava a esquentar, dia após dia. Um sigilo pulsante parecia ecoar dentro dela, fortalecendo sua conexão com algo maior. Não era apenas um legado, era um xamã,
O objeto, com suas gravuras antigas, agora irradiava uma luz sutil sempre que ela estava perto de Liren. Uma tarde, logo antes da celebração, Liren encontrou Elara sentada à beira do lago congelado. O cenário era belo, a névoa cobrindo a superfície como um manto delicado. Ele se aproximou, o coração pulsando no peito. "O que você está pensando?" ele perguntou, as palavras carregadas de preocupação. "Sobre o que significamos um para o outro?" Elara respondeu, a vulnerabilidade ressoando em sua voz. "Sinto que precisamos ser honestos sobre o que está em jogo. E o que eu sou." Liren sentou-se ao lado dela, desviando o olhar para o lago. "Em um reino de alfas e betas, quem você é poderia ser uma desgraça ou uma bênção." Seus olhos se encontraram, um choque de energia os envolvendo. "Sinto o poder crescendo em mim, mas tenho medo do que isso significa e, com Kaltar por perto, não sei se posso controlar meus sentimentos." A expressão de Liren se suavizou. "Eu também tenho meus medos, Elara. Cada vez que me lembro do que aconteceu com meu pai, uma sombra me consome. Mas, talvez, o que precisamos é confiar um no outro." Ele se aproximou, os rostos quase se tocando. "Você tem o poder de ser mais do que apenas uma beta." No entanto, as interrompida quando um homem de cabelos grisalhos, vestido em um manto escuro, emergiu das árvores. Era o conselheiro Eldros, um homem conhecido por sua sabedoria, mas seus olhos traíam preocupação. "Rey Liren, Lady Elara." Ele chamou com uma voz grave. "Há rumores de que Kaltar está tramando uma emboscada. Ele não virá para a celebração apenas como um convidado." Elara olhou para Liren, o coração acelerando. "O que devemos fazer?" "Precisamos nos preparar", respondeu Liren, sua voz firme. "Mas fazer isso sem alertar Kaltar é complicado. Não podemos deixá-lo sentir que tem a vantagem." A atmosfera tornou-se pesada com essa nova informação. O amor de Liren e Elara seria testado em um campo de batalha onde decisões rápidas e corajosas precisariam ser tomadas. O amuleto de Elara brilhava intensamente em seu pescoço, como se estivesse respondendo à gravidade da situação. "A celebração deve continuar", afirmou Eldros, "mas preparem-se. A verdadeira batalha será quando a luz da lua cheia iluminar o céu." Liren olhou para Elara, a determinação crescendo em seu interior. "Nós venceremos isso juntos." Cada palavra falada parecia solidificar seu vínculo, e a chama do amor, que começava a crescer entre eles, se tornava mais brilhante diante da adversidade. A lua cheia se aproximava, e com ela um novo destino. Com a sombra de Kaltar à espreita, a dança entre amor e conflito estava prestes a começar. O que acontecerá na celebração da colheita poderá mudar tudo, e neste jogo de poder, eles precisariam descobrir não apenas quem eram, mas também até onde estavam dispostos a ir um pelo outro. 2 noites se passaram desde a advertência de Eldros, e a tensão em Eldória apenas se intensificava. Liren, o rei Alfa, estava de pé na sacada da fortaleza, observando as sombras se alongarem sob a luz da lua crescente. Cada batida de seu coração lembrava-o da proximidade da celebração da colheita, mas também da aproximação da ameaça de Kaltar. A brisa gélida da noite trouxe consigo o cheiro da terra molhada e das flores de outono, fazendo-o pensar em Elara. Ela, a jovem beta, tornara-se uma presença constante em sua mente. Ele se virou e viu Elara na sala e ao lado, seus cabelos dourados brilhando sob a luz suave das tochas.
O amuleto que pendia em seu pescoço agora exibia um brilho sutil, como se estivesse alinhado com a energia que a envolvia. Mesmo sob a pressão do mundo exterior, Lyran sentiu sua força, mas a ansiedade ainda precisava ser confrontada. Lyran, ela começou, com a voz carregada de preocupação. O que faremos se Kaltar realmente tentar um golpe durante a celebração? E se ele atacar você? Lyran aproximou-se tomando suas mãos nas dele. Eu não irei permitir que isso aconteça. Nós devemos nos unir. Quando estivermos juntos, poderemos enfrentar qualquer desafio. Ele percebeu a tensão em seu rosto e decidiu ser mais transparente. Mas eu também temo por você. Sei que o que você esconde pode ser uma bênção ou uma maldição. Elara hesitou, seu toque firme e frio contra a pele dele. A verdade é que eu não sei até onde posso ir. Meu poder é incontrolável e Kaltar poderia usá-lo contra nós. Os olhos de Lyran brilharam com a determinação que sentia. Então precisamos descobrir isso juntos. Se poderia ser uma arma, então devemos transformá-lo em nossa força. Seu olhar se intensificou e ele encarou Elara. Confie em mim. Confie na nossa conexão. Ela assentiu, sua vulnerabilidade à tona, reforçando o vínculo. Eu confio. Mas preciso que você compreenda que a sociedade não verá isso como algo positivo. Eles têm olhos e ouvidos por toda parte, especialmente quando estamos prestes a nos expor na celebração. Lyran respirou fundo, compreendendo o desafio da sociedade. Os alfas, betas e ômegas, cada um em suas claustrofóbicas caixas sociais, esperavam para ver como a situação se desenrolaria. Os murmúrios e fofocas sobre eles só aumentavam, e Elara sentiu o peso do julgamento sobre seus ombros. Deixe que eles falem, disse Lyran, sua voz ressoando com confiança. O que importa é o que somos um para o outro. A verdade de quem somos juntos pode quebrar correntes. Meses de sentimentos reprimidos e incertezas pareciam desmoronar. O poder dela era um reflexo de sua própria luta interna. Enquanto falavam, o amuleto em seu pescoço começou a vibrar levemente, como se tivesse sua própria sensibilidade ao momento emocional. De repente, um som distante chamou sua atenção. Um grito atravessou a noite, seguido por outros mais perto da fortaleza. O coração de Lyran disparou. Ele sabia que queriam agir rapidamente. A celebração se tornaria um campo de batalha. Precisamos agir, disse ele, sua determinação agora renovada. Convoque os guardas. Eles correram até a saída da fortaleza, onde uma multidão se formava. À frente estava Eldros, com um semblante sombrio. Ele gritava para as pessoas se acalmarem. Barão Kaltar não virá como um convidado. Ele está com um exército nas montanhas de Drakar. A emboscada começa aqui. As palavras de Eldros jogaram um balde de água fria sobre os corações dos presentes. Lyran imediatamente se voltou para Elara, a preocupação refletida em seus olhos. Ela precisava saber que estava ao seu lado. A verdade é que não podemos permitir que o medo nos paralise. O poder que você tem pode ser a chave. Precisamos de você, Elara, agora mais do que nunca. O tempo estava contra eles. O que começava como uma celebração da colheita, agora se tornara uma luta pela sobrevivência. O amuleto começou a brilhar intensamente, iluminando o ambiente ao redor deles. Era como se estivesse respondendo à iminente batalha. Elara olhou para Lyran, a convicção em seu olhar reacendendo uma chama dentro dela. Então, vamos nos unir. Eu vou usar meu poder para ajudar.
mas você deve garantir que todos estejam preparados aqui dentro. Eu cuidarei de todos, mas você também deve se proteger. Não se exponha a menos que seja absolutamente necessário. Websites. A tensão no ar era palpável, mas no meio da incerteza, uma nova força se formava dentro de Elara. Enquanto a noite avançava, os preparativos começavam. Eles montaram reforços ao redor da fortaleza, esperando o impacto de um ataque. O que deveria ser um evento de união agora se tornava um teste de lealdade e força. Lyren e Elara trocavam olhares cheios de significado, sabendo que o que construirão juntos seria colocado à prova. Eles estariam prontos para enfrentar Kaltar, mas a batalha não era apenas física, era uma luta interna, nem um amor que poderia sobreviver às tempestades que se aproximavam. Com um último olhar cheio de esperança, Elara segurou o amuleto contra o coração. Estamos prontos, Lyren. Juntos? Ele assentiu, prontos para enfrentar o que estava por vir, cientes de que seu amor e coragem seriam fundamentais neste novo capítulo de suas vidas. Amanhã, a lua cheia iluminaria não apenas o céu, mas também o confronto que moldaria seus destinos. 2 noites se passaram desde a descoberta da emboscada iminente, e a tensão em Eldória estava no seu ápice. Lyren e Elara se encontravam na sala de guerra da fortaleza, cercados por Eldros e alguns dos principais generais. O ar estava pesado, cada respiração carregava o peso do confronto que se aproximava. O barão Kaltar se aproximará da fortaleza durante a celebração da colheita. Eldros dizia, sua voz firme. Ele usará o caos da festa para atacar. Precisamos de um plano. Lyren, com os olhos fixos nos mapas dispostos sobre a mesa, sentiu a pressão de sua posição. Preparem os homens. Precisamos de guardas nas entradas e de um grupo que proteja os portões principais, ordenou resoluto. Mas no fundo um dilema o consumia. Como proteger Elara, sem que ela fosse vista apenas como uma beta? Elara, ouvindo as instruções, sentiu seu coração acelerar. A festa, que deveria ser um daqueles eventos que mostrava a união do reino, tornava-se um palco de combate. Se Kaltar está planejando isso, talvez seja melhor fornecer uma distração, sugeriu, sua voz carregada de determinação. Eu posso usar meu poder para criar uma neblina e dificultar a visão deles. Lyren virou-se para ela um misto de admiração e preocupação. E se você perder o controle durante a angústia da batalha, isso poderá ser perigoso. O medo de perder alguém que significava tanto era visível em seu semblante. Ele sabia que o poder dela poderia ser uma arma, mas também uma bomba relógio. Um brilho quente começou a emanar do amuleto que Elara usava. Era como se ele estivesse respondendo à tensão em suas emoções. Sinto que o amuleto está mais quente, quase como se quisesse me guiar. Eu sinto que posso controlar isso, se me deixar levar. Lyren não tinha certeza se isso era intuição ou vontade, mas o brilho do amuleto refletia a força dela. Nós precisamos de uma estratégia que funcione. O que temos é sua habilidade e o meu exército, disse Eldros, interrompendo a atenção. Mas devemos agir rapidamente. Enquanto o planejamento prosseguia, momentos de intimidade surgiam entre Lyren e Elara. A cada toque de mãos, as palavras carregavam sentimentos que dificilmente conseguiam serem verbalizados. Você acredita em nós? Lyren perguntou suavemente, o olhar fixo nos olhos azuis de Elara. Mais do que em qualquer outra coisa, ela respondeu, o coração pulsando forte. Mas não sei até onde meu poder pode nos levar. E se isso não for suficiente?
Você já é mais do que suficiente, ele disse, a sinceridade de suas palavras ressoando na sala silenciosa. Mas devemos confiar um no outro. Não é só a batalha que nos importa, mas o que está além dela. Um futuro. Os olhares trocados revelaram um entendimento profundo de suas vulnerabilidades. Mas a realidade estava à porta, e um novo desafio surgiu. Um dos guardas entrou apressadamente. Rei Liren, mensagens de Lys. A cidade portuária está em alvoroço. Kaltar possui aliados entre os mercadores, e eles também podem se voltar contra nós. A frustração borbulhava. Então ele já tem a cidade a seu favor. Precisamos visitar Lys antes da celebração para garantir que a situação não piore. Eldros, reúna um grupo de elite. O barão estava ameaçando não apenas a vida deles, mas a estabilidade de todo o reino. E se eles não se juntarem a nós? Elara perguntou receosa. O peso de uma possível traição aumentava, e se seus poderes falhassem, ela poderia ser a razão da queda de Liren. Se não se juntarem, faremos com que sintam o peso de suas decisões. A força e a determinação devem brilhar agora. Liren sabia que o plano precisava ser implementado imediatamente. O futuro do reino dependia dessa união, e qualquer hesitação poderia ser mortal. Naquele mesmo dia, partiram em direção a Lys. Quando chegaram à cidade portuária, a cena era desoladora. Mercadores falavam em sussurros e impressionantes olhares de reprovação cercavam Liren e Elara. O reino estava dividido, os ecos do poder de Kaltar eram evidentes. Precisamos nos reunir com os líderes, sugeriu Elara, enquanto caminhavam entre as barracas coloridas. Mas a ansiedade pulsava como um tambor na mente de Liren. Como conquistar a confiança de uma cidade que poderia muito bem ter se alicerçado na traição. O amuleto pendurado sob suas roupas parecia aquecer ainda mais, como um ímpeto vibrante, e ela não pôde ignorá-lo. Liren, eu sinto que algo grande está prestes a acontecer. Precisamos de um jeito de mostrar que nosso poder juntos é maior do que Kaltar pode imaginar. Em meio ao tumulto, aproximaram-se de um homem de cabelos grisalhos e olhar firme. Ele se apresentou com franqueza. Sou Merek e sempre defendi o rei. Mas a situação atualmente é delicada. Kaltar está mais forte do que nunca. Se você deseja apoio, precisará fazer algo grandioso. Havia determinação em seu olhar, e Liren percebeu que eles precisavam de aliados, ou então a esperança se desvaneceria. Então, o que devemos fazer? Liren questionou. Merek sorriu. Um desafio, um torneio. Convide Kaltar a uma competição pública. Isso trará não apenas o apoio da cidade, mas desnudará suas intenções para todos. Se você vencer, sua influência crescerá. A ideia ganhou vida rapidamente e a incerteza ameaçava engolir Elara. E se tudo isso for um lampejo da arrogância dele? E se ele se recusar a jogar limpo? Liren sentiu a agitação dela e segurou suavemente sua mão. Confie em mim. Faremos o que for preciso para proteger nossos corações e Eldória. O calor que emanava do amuleto agora parecia arrastar Elara para um novo propósito. Era mais do que um símbolo. Era um chamado à ação. Enquanto se preparavam para retornar à fortaleza, uma sinfonia de desafios se desenrolava. O evento de Lys estava marcado pelo conflito entre todos os lados, o desejo de poder de Kaltar, o amor deles, e agora a necessidade de demonstrar que estavam juntos em um propósito mais grandioso. Com o amuleto resplandecendo sob sua vestimenta, a determinação de Elara crescia. E com ela um novo significado se formava.
Estava mais claro que nunca que não apenas o futuro de Eldoria estava em jogo, mas também o deles. O caminho se tornara difícil. E aquilo que poderia ser um simples torneio tornara-se um teste de lealdade, amor e poder. Enquanto os ventos de mudança sopravam, a próxima fase do seu destino se aproximava, e a escolha a ser feita em Lys teria o peso de um mundo inteiro. Com os olhos firmes, Elara olhou para Liren, pronta para enfrentar o que estava por vir. Estavam juntos, e isso era tudo que importava naquele momento. 2 noites se passaram desde o retorno a Eldoria após a visita a Lys, e a tensão estava insuportável. O eco dos preparativos da celebração da colheita reverberava pelos corredores da fortaleza, mas a expectativa que deveria ser de alegria tinha se transformado em um clima de incerteza. Liren e Elara se encontravam em seus aposentos, onde o mundo exterior parecia distante, mas os problemas se acumulavam como nuvens pesadas. Liren, precisamos ter certeza de que o campo de batalha será onde Kaltar esperará por nós, Elara disse, a voz trêmula de ansiedade. O amuleto em seu pescoço havia aquecido novamente, quase pulsando com a intensidade de suas emoções. Ela o segurou entre os dedos, sentindo sua energia viva. Se ele nos encontrar desprevenidos durante a festança, será um desastre. Liren a observou atentamente, a determinação e o medo em seus olhos. Não podemos deixar que ele faça disso uma barreira. A celebração é nossa chance de unir as pessoas de Eldoria e mostrar que estamos juntos, mesmo diante das adversidades. Ele se aproximou, os rostos quase se tocando. Você é mais forte do que pensa, e eu preciso que você acredite em nós. O calor das palavras dele se misturava com a pulsação do amuleto, criando uma conexão que quase podia ser tocada. Eles estavam em um lugar onde a vulnerabilidade era aceita, onde poderiam compartilhar os medos sem temor de serem julgados. Sinto que Kaltar não apenas quer o trono, mas quer destruir tudo que construímos. E se minha habilidade se manifestar no momento errado, isso pode ser nossa ruína, Elara confessou, o olhar profundo em Liren. Eu não deixarei que isso aconteça. O que precisamos agora é unir forças e fazer estratégias. Liren segurou suas mãos, transmitindo uma energia que definitivamente era revitalizadora. Você se sentiu ligada ao amuleto por uma razão. Deve haver alguma conexão mais profunda que ainda não entendemos. Precisamos descobrir isso antes da noite do torneio. Após o momento tenso, Eldros entrou apressadamente na sala. O vento frio trazia consigo ecos de gritos distantes. Rei Liren, os preparativos estão em andamento, mas a cidade está nervosa. O barão Kaltar enviou mensagens para os líderes de Lys e rumores de traição se alastraram. No instante seguinte, Liren sentiu a pressão crescente em seu peito. A pressão das expectativas de um povo que estava prestes a entrar em um campo de batalha não era algo que ele desejava suportar. Traição? Kaltar está manipulando o medo como sempre, mas isso não irá nos separar? Precisamos mostrar força e domínio. Elara fixou o olhar nele, um misto de admiração e preocupação. E se o torneio não for suficiente? E se as palavras de Kaltar tiverem mais peso do que imaginamos? As incertezas dela ressoavam profundamente com seus próprios pensamentos. O armário próximo se abriu com um rangido, revelando coleções de armaduras e armas. É aqui que fazemos a diferença, disse Liren resoluto. Precisamos estar prontos para cada eventualidade.
Com a intensidade da situação, ele começou a equipar-se, colocando a armadura que reluzia à luz das tochas. Enquanto isso, Elara sentiu uma onda de compaixão e insegurança. Espero que isso não se torne um sacrifício desnecessário. O amuleto começou a brilhar levemente, quase como se estivesse assegurando que ela também participasse da batalha, não como uma mera espectadora, mas como uma lutadora. Movendo-se confiante, Elara pegou uma espada delicada e a segurou. Sejam quais forem nossos desafios, não estou disposta a ficar parada enquanto tudo desmorona ao nosso redor. A música da vida estava frenética, a adrenalina e o amor por Lyren bombeavam em suas veias. Enquanto se preparavam, Eldros analisava mapas e estratégias. Se Kaltar puder explorar nossas fraquezas, precisamos saber exatamente onde ele se fortalecerá. A fortaleza está pronta, mas o que temos em mente para a cidade? Lyren fez uma pausa. A pressão sobre seus ombros pesada. Precisamos inverter a situação. Vamos oferecer uma visão de poder no torneio, um espetáculo que desmascar Kaltar publicamente. Precisamos conquistar a confiança da cidade e encorajar os que hesitam a se unirem a nós. Com as instruções definidas, saiu da sala em formação com Elara ao seu lado. No trajeto, o murmúrio da cidade vinha dos quarteirões, com a tensão crescendo a cada passo que davam. Lyren percebeu que a atmosfera estava mudando. Pessoas sussurravam sobre o torneio, mas o temor se entranhava entre suas palavras. "Olhe", apontou Elara, "existem grupos reunidos. Eles estão discutindo você." A preocupação em sua voz não passava despercebida. Lyren se deteve, observando as expressões nas faces inquietas. O medo da traição estava mais presente do que imaginavam. Esta é a hora de mostrarmos que estamos juntos. É um momento de união, Lyren respondeu, firmando a mandíbula. A proximidade da celebração da colheita e do torneio pairava na mente de todos, mas a dúvida sobre quem eram os leais e os traidores oscilava sob a superfície. Mas e se os que voltarem suas costas forem parte do nosso próprio círculo? Elara questionou. Não podemos deixar que isso interfira em nosso plano. Se estivermos juntos, nossas vontades podem se unir. Lyren sorriu, a confiança voltando. Tem razão, mas e se, mais uma vez, apenas expor tudo aos olhos irá nos colocar em risco? Então, que o venha o torneio. Um novo brilho emanava do amuleto em seu pescoço, como uma luz que estava revelando um caminho a seguir. O simbolismo tornou-se uma promessa de força. Naquela noite na fortaleza, enquanto a lua cheia iluminava os céus, a certeza de que estavam juntos pulsou nas veias de Lyren e Elara. Estamos prontos para enfrentar Kaltar e nossa determinação nos guiará. O amor e a força que temos um pelo outro são a nossa verdadeira vantagem. Uma nova esperança brilhava no caminho que se desdobrava à frente, mas, com certeza, o caminho não seria fácil. A tensa expectativa do torneio deixava um gosto amargo, uma lembrança que poderiam ter que pagar um preço alto por seus ideais. E, no fundo, ambos sabiam que o amor não era suficiente. Eles precisariam confiar um no outro mais do que nunca. Assim, o torneio se aproximava. O ambiente estava carregado de promessas, desafios e dilemas que os forçariam a confrontar não apenas a ameaça de Kaltar, mas também suas próprios medos e vulnerabilidades. A cada passo em direção ao futuro, ficava claro que o resultado moldaria não apenas Eldória, mas também o destino deles.
2 noites se passaram desde a chegada tensa a Eldória, e a expectativa para a celebração da colheita se tornava insuportável. O palácio estava em comoção, enquanto Lyren e Elara se preparavam para o torneio que prometia ser o clímax de uma batalha política e emocional. O amuleto pendurado no pescoço de Elara pulsava com uma luz quente, respondendo à agitação que o cercava. Desde que havia voltado de Lys, sentia que sua conexão com o artefato se intensificava, como se ele estivesse lhe dizendo para se preparar. "Precisamos estar prontos para o que vier", Lyren disse, olhando Elara nos olhos. "O torneio não é apenas uma exibição, é uma afirmação da nossa força." A tensão em seu rosto era visível. Cada palavra carregava o peso da responsabilidade. Mas, e se Kaltar conseguir manipular a situação a seu favor? Elara retrucou. A preocupação refletida em suas expressões faciais. A confiança da cidade é frágil e vamos expô-la ao perigo. "Então devemos ser mais audaciosos", ele respondeu, seus olhos ardendo com determinação. "Mostraremos a todos a força do nosso amor e o que somos capazes de fazer juntos." O espaço entre eles parecia encher-se com a energia que carregavam, uma conexão profunda que transcendia as palavras. Enquanto se preparavam, Eldros chegou com notícias inquietantes. Os rumores se espalham. Kaltar já está criando alianças entre os mercadores. Ele se aproximou, o semblante preocupado. "Precisamos de um plano que gere união e não divisão." Elara respirou fundo. "Não podemos permitir que isso nos desvie do nosso objetivo. O povo precisa sentir nossa força, nossa união." Ela olhou para o amuleto, que agora brilhava intensamente, como se estivesse respondendo à vontade dela. "Sinto que ele está me guiando." "A conexão que você tem com ele é poderosa, Elara." Lyren agarrou sua mão. "Isso nos fortalece, mas precisamos ser cautelosos." A proximidade física gerava um alívio momentâneo. Naquele instante, os problemas pareciam menos opressores junto ao calor dela. O dia da celebração chegou e Eldória estava tomada por uma atmosfera vibrante, mas tensa. As barracas tinham sido erguidas com flores e fitas coloridas, e a música tradicional ecoava ao longe, mas no coração de Lyren a ansiedade pulsava. Isso não era mais uma celebração, era um campo de batalha disfarçado. Enquanto observava a cidade se encher com os moradores, Elara aperfeiçoou sua confiança. "Precisamos nos certificar de que os verdadeiros apoiadores do reino estejam ao nosso lado. Vamos falar com eles antes que o torneio comece." Lyren assentiu, mas algo dentro dele lutava com a ideia da confiança e vulnerabilidade. Ele não queria que sua posição como Rei Alfa fosse subestimada pelas figuras influentes. Nós também devemos estar preparados para o que Kaltar trará. Não subestime o homem. Com o amuleto agora se aquecendo como nunca, Elara sentiu que a energia dentro dela chorava para ser liberada. A verdade é que, se precisarmos lutar, eu estarei com você. Não importa o que aconteça. A sinceridade de sua declaração trouxe um sorriso ao rosto de Lyren, mesmo em meio à tempestade. Eu sempre estarei ao seu lado, Elara. Mas devemos lembrar que a vitória não está apenas em nossas mãos. Ela depende do apoio do povo também. Sua determinação era palpável, e ao olharem um para o outro, a conexão entre eles tornava-se ainda mais forte. Nesse momento, uma multidão começou a se reunir, e Elara podia sentir as energias deles se misturando. Os murmúrios cresceram, e, entre sussurros, Lyren subiu numa plataforma improvisada,
chamando a atenção de todos. Povo de Eldória, estamos aqui para celebrar a colheita, mas também para retomar a força de nosso reino. Sua voz ecoou, firmando-se como uma âncora de esperança. Enquanto Lyren falava, Elara observou os rostos na multidão. Alguns expressavam esperança, outros dúvida. O ato de servir como conselheiro do rei subitamente agora fazia ela se sentir exposta, mas o calor do amuleto lhe deu coragem. Quando Lyren citou a confiança e o amor entre os dois, um novo brilho emanou do amuleto, irradiando um calor reconfortante. Elara sentiu que ali estava o poder que ela poderia usar, não apenas uma expressão de força, mas uma demonstração do que significava ser realmente um. A multidão estava ouvindo, seus olhares fixos em Lyren. Ele a chamou ao seu lado. E é com grande orgulho que convido Elara, minha companheira, a se juntar a mim. Juntos, somos mais fortes. Os aplausos começaram a soar, e a conexão entre eles se aprofundou, mas uma sombra se projetou na luz da celebração. Alyssa, uma conhecida alfas que tinha raízes nas antigas tradições, não estava convencida. Como podemos confiar nas palavras de uma beta, e se seu poder for uma maldição? O dilema reverberou entre os presentes, e Lyren sentiu a preocupação de Elara ao seu lado. Essa dúvida não é novidade, mas deixemos que nossas ações falem. O torneio começará, e será a hora de mostrar nosso verdadeiro poder. Lyren declarou, a confiança ressoando em sua voz. Enquanto a competição se aproximava, Elara sentiu que mesmo os poderosos olhares dos alfas estavam repletos de desafios. De repente, uma mudança na atmosfera chamou sua atenção. O vento soprou violento e agitou os estandartes. Um grupo de sombras se aproximou, e no meio deles estava Kaltar, com um brilho ameaçador nos olhos. "O que temos aqui?" ele provocou, sorrindo com desdém. "Uma celebração ou uma armadilha para os crédulos?" "O que você quer, Kaltar?" Lyren disse. Sua voz firme, mas a tensão era palpável. Elara percebeu que Kaltar estava jogando com as emoções da multidão, testando as linhas de lealdade. "Eu quero apenas ver se um beta pode fazer o que disse, gerar poder que não seja uma fraqueza", Kaltar retrucou, com um sorriso sarcástico. Antes que pudesse responder, Elara sentiu a urgência do amuleto pulsar como um coração batendo forte. Era um chamado, como se lhe dissesse que era hora de liberar sua verdadeira força. "Lyren, eu preciso fazer algo. O amuleto está me guiando e essa é a nossa chance de mostrar a eles." "Não, Elara!" Lyren a alertou, mas o brilho em seus olhos era de determinação. "Se você fizer isso, precisaremos de um plano adequado." Mas Elara já estava dando passos à frente, disposta a arriscar. "Se eu não fizer isso agora, não terei outra oportunidade." E, com isso, suas mãos começaram a brilhar em um azul intenso, enquanto o gelo formava padrões bonitos pelo palco. Os olhares se fixaram em Elara e a preocupação se transformou em encanta. Os murmúrios na multidão mudaram e os olhos de Kaltar brilharam com um reconhecimento aterrador. "Você está brincando com fogo, Beta!" Elara se deteve no meio do ímpeto, o poder agora amplificado pela vulnerabilidade que havia mostrado. "Este poder não é uma maldição, é quem eu sou", ela declarou. E o amuleto no pescoço tornou-se uma luz radiante. Um silêncio profundo desceu sobre todos. Mas naquele momento de poder e revelação, o custo se aproximava. Com um gesto amplo, algo aconteceu. Uma tempestade de gelo começou a se formar, e Elara viu um relâmpago de desespero nos olhos de Lyren. Ela estava arriscando não apenas sua segurança,
mas o que construíram juntos. "Volte, Elara!" ele gritou, mas a força do amuleto e de seu poder a impulsionou para frente. O que parecia uma demonstração de confiança transformou-se em algo muito maior. O futuro do reino e de seu amor estava nas mãos dela, e ela estava prestes a descobrir o preço que pagaria. Assim, a maré da batalha se preparava para mudar, e a revelação de Elara se tornava o ponto central de uma luta que poderia definir seus destinos. A linha entre amor e poder, entre triunfo e tragédia, estava prestes a ser testada como nunca antes. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo, mas a coragem dela brilhava nas sombras, pronta para enfrentar o que estava por vir. 2 noites se passaram desde o tumultuado início da celebração da colheita, e a tensão em Eldória se tornava opressora. A fortaleza cimentava-se em meio a uma tempestade interna, enquanto os cidadãos estavam divididos entre confiar em Lyren e apoiar Kaltar. O clima, frio e nebuloso, refletia a inquietação do espírito da cidade. O barão rival já começava a mover suas peças, articulando tramas de traição e promete. Na sala de guerra, Lyren e Elara estavam rodeados pelas tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. O amuleto pendurado no pescoço de Elara pulsava com uma luz quente, um lembrete constante do poder que aguardava para ser revelado. "Precisamos agir rapidamente, Lyren", ela disse, a voz firme, mas preocupada. "Kaltar não vai nos dar uma chance para responder." Lyren assentiu, a frustração dominando sua expressão. "Ele já fez das fofocas suas armas. Devemos reunir nossos aliados antes que se tornem contra nós." A determinação nos olhos dele refletia seu desejo de proteger Elara, mas a incerteza sobre as intenções de Kaltar o consumia. Elara, sentindo a tensão, deu um passo à frente. "Se Kaltar está manipulando a população, talvez precisemos expô-lo. Um torneio não apenas testará nossas habilidades, mas mostrará ao povo que estamos unidos como um reino." O brilho do amuleto parecia intensificar-se a cada palavra que proferia, como se estivesse respondendo à sua determinação. "Você está certa, mas precisamos ser estratégicos. Não posso permitir que você se exponha a riscos desnecessários", ele disse, o olhar fixo em Elara. Sua proteção se misturando com o amor profundo que sentia por ela. "Eu me importo demais com você. Eu sei disso." Ela respirou fundo. "E preciso mostrar que meu poder é uma força, não uma fraqueza. Se Kaltar me considerar um alvo, então vou usar isso a nosso favor." A tensão entre os dois era palpável, um misto de apoio e preocupação. Lyren se aproximou, seus dedos envolvendo a mão dela. "Você é mais forte do que pensa, mas o custo pode ser alto. Devemos estar preparados para tudo." Aquela intimidade em meio ao caos gerou uma chama de esperança, mas ao mesmo tempo um medo reverberante. O clima fora da fortaleza concordava com o tumulto interno. Enquanto o vento uivava, Eldros entrou na sala com urgência. "Rei Lyren, a situação em Lys piora. Os rumores sobre Kaltar cresceram e o povo está empertigado. Precisamos representar força antes de chegarem a conclusões precipitadas." Um plano começou a tomar forma. "Vamos ir a Lys e convocar uma assembleia pública. Mostraremos ao povo que ficamos juntos", Lyren declarou, sua voz ressoando com firmeza. Elara sentiu que o amuleto agora esquentava de forma incomum, como se estivesse pulsando em resposta à intensidade emocional do momento. "E se isso tudo for apenas uma armadilha do barão?" Eldros questionou, sua expressão preocupada.
A ideia de atraí-los para uma armadilha era um risco que Lyran estava relutante em correr, e Elara pode sentir a hesitação dele. Precisamos arriscar. As palavras de Kaltar não podem ser aceitas sem um desafio. Elara insistiu, sua determinação renovada, pronta para atender ao chamado do amuleto. Eu não ficarei parada enquanto lutamos por nosso futuro. Não posso deixar que eles pensem que sou uma fraqueza. A vontade dela invocou uma onda de coragem em Lyran. Ele a olhou, reconhecendo que estavam ligados por mais do que um amor floreado. Ambos eram alicerces um do outro na tempestade que se aproximava. Então vamos fazer isso juntos. A atmosfera ao redor deles mudou. Enquanto se preparavam para a saída, Eldros observou o amuleto de Elara brilhar intensamente. É forte. Pode ser que isso represente mais do que um simples poder. É um símbolo de vocês dois unindo forças. A conexão entre Lyran e Elara estava se solidificando, um elo formado nas fornalhas do conflito. Com cada passo em direção a Lys, a determinação em seus corações se entrelaçava. Mas, paralelamente, cada movimento estava enraizado em incertezas. Lembre-se, não é apenas a minha voz que ecoa, é a sua também. Este poder cresce quando estamos juntos. Se dele depender, mostraremos ao povo que a verdadeira força está na união. Lyran disse, enquanto os dois cruzavam os portões da fortaleza em direção à cidade portuária. Enquanto chegavam a Lys, viram as estátuas veneradas do passado. O aroma do mar misturava-se ao de especiarias vendidas nos barracas, mas a agitação nas ruas parecia eclipsar a glória da cidade. Olhar impassível da multidão os recebeu, e à medida que Lyran começava a falar, a energia do amuleto pulsava intensamente, como se estivesse medindo a reação ao que estava prestes a acontecer. Meu povo! Lyran iniciou, a voz poderosa ecoando na praça. Aqui estamos para celebrar a nossa colheita. Mas também precisamos enfrentar a sombra que ameaça engolir nosso reino. E, enquanto ele falava, Elara sentia que a energia do amuleto se intensificava, o que poderia ser uma demonstração de poder para Kaltar, tornou-se um símbolo de esperança para o povo. Mas, assim que Kaltar apareceu da multidão, todo o clima mudou. Eldoria não precisará de um rei que se apoia em uma beta para mostrar força. Foi a provocação. Sua presença funcionou como um gelo sobre uma chama acesa. A tensão disparou, e Elara percebeu que Kaltar não lutava apenas com palavras. Ele desafiava suas identidades. As sementes da dúvida começaram a crescer entre os presentes. Não somos definidos apenas por títulos, Kaltar. A verdadeira força é medida pela união e pelo que somos capazes de construir juntos. Lyran rebateu com fervor. Mas em cada interação, a tensão de sua relação brilhou ainda mais forte, exigindo uma nova camada de vulnerabilidade que pareciam ainda não estar prontos para revelar. Essa união é frágil. E todos vocês estão prestes a perceber isso. Kaltar ameaçou, o orgulho nos olhos, enquanto fazia um sinal aos seus cúmplices. A multidão ficou paralisada, a pressão aumentando. A expectativa estava à beira de se transformar em caos, e Elara se preparou para agir. Irmãos e irmãs! Elara levantou a voz, sentindo a vibração do amuleto. Sinto que o poder que temos juntos pode atravessar qualquer sombra que tentem colocar sobre nós. Com essas palavras, o amuleto em seu pescoço irradiava uma luz azul intensa. Abalando-se por dentro, ela canalizou parte do seu poder em frente a eles, criando um efeito hipnotizante.
Uma neblina de cristal se espalhou, envolvendo a multidão em uma aura mágica. E, então, algo inesperado aconteceu. Um vento cortante surgiu e uma tempestade se formou no céu. As nuvens se enegreceram, acarretando raiva em seu movimento. A tempestade era mais do que uma mudança climática. Era uma resposta ao emaranhado da tensão no ar. O amuleto parecia reagir de forma ainda mais significativa ao clima, brilhando com uma intensidade nunca antes vista. "O que você fez?" Lyran gritou, a preocupação ressoando em sua voz. "Temos que controlar isso. Sinto que não é só meu poder, mas de todos nós." Elara replicou enquanto a tempestade avançava. O tumulto crescia. E aqueles que outrora hesitavam agora se sentiam atraídos pela energia do momento. A multidão agora não apenas observava, mas se sentia parte da transformação. Por trás da agitação de Kaltar, o poder da conexão entre Lyran e Elara se manifestava em um momento de união. No entanto, a tempestade também trazia questões. O custo seria alto para tal exibição de força? Com a luta interna crescendo, a batalha entre o amor e o medo estava prestes a deslanchar de formas que nem Lyran nem Elara poderiam prever. As nuvens escuras se espiralavam e a tensão entre os dois se tornava mais de um reflexo emocional. Eles não estavam mais apenas lutando entre eles, mas agora com o reino. O que aconteceria a seguir poderia muito bem decidir os destinos deles e de Eldória. E assim, enquanto os elementos se enredavam em uma dança de poder, a linha entre amor e perdição se tornava mais tênue. O campo de batalha não estava apenas no físico, era uma luta para cimentar o que representavam, e o futuro do reino pendia por um fio, prestes a ser cortado ou unido em um movimento inesperado. 2 noites se passaram desde o tumultuado início da celebração da colheita, e a tensão em Eldória se tornava opressora. O palácio estava em comoção, enquanto Lyran e Elara se preparavam para o torneio que prometia ser o clímax de uma batalha política e emocional. O amuleto pendurado no pescoço de Elara pulsava com uma luz quente, respondendo à agitação que os cercava. Desde que havia voltado de Lys, sentia que sua conexão com o artefato se intensificava, como se ele estivesse lhe dizendo para se preparar. "Precisamos agir rapidamente, Lyran", Elara disse, a voz firme, mas preocupada. "Kaltar não vai nos dar uma chance para responder." O ar estava pesado com o cheiro de terra molhada e das flores murchas, um reflexo do clima tenso no castelo. Lyran assentiu, a frustração dominando sua expressão. Ele já fez das fofocas suas armas. "Devemos reunir nossos aliados antes que se tornem contra nós." A determinação nos olhos dele refletia seu desejo de proteger Elara, mas a incerteza sobre as intenções de Kaltar o consumia. Elara, sentindo a tensão, deu um passo à frente. "Se Kaltar está manipulando a população, talvez precisemos expô-lo. Um torneio não apenas testará nossas habilidades, mas mostrará ao povo que estamos unidos como um reino." O brilho do amuleto parecia intensificar-se a cada palavra que proferia, como se estivesse respondendo à sua determinação. "Você está certa, mas precisamos ser estratégicos. Não posso permitir que você se exponha a riscos desnecessários", ele disse, o olhar fixo em Elara, sua proteção se misturando com o amor profundo que sentia por ela. "Eu me importo demais com você." "Eu sei disso." Ela respirou fundo. "E preciso mostrar que meu poder é uma força, não uma fraqueza."
Se Kaltar me considerar um alvo, então vou usar isso a nosso favor. A pressão em seus peitos entrelaçava-se com a consciência da fragilidade de sua forma social. Elara sabia que ser uma beta fazia dela um alvo, mas estava disposta a desafiar essa realidade. A atmosfera ao redor deles mudou. Enquanto se preparavam para a saída, Eldros entrou na sala com urgência. Ray Liren. A situação em Lys piora. Os rumores sobre Kaltar cresceram e o povo está empertigado. Precisamos representar força antes de chegarem a conclusões precipitadas. Um plano começou a tomar forma. Vamos a Lys e convocar uma assembleia pública. Mostraremos ao povo que permanecemos juntos. Liren declarou, sua voz ressoando com firmeza. O amuleto em seu pescoço pulsava como se estivesse ecoando seus sentimentos. Eldros observou com preocupação. É forte. Isso pode ser a manifestação do seu poder. O brilho do amuleto, uma resposta direta à determinação dela, fez Elara sentir um calor intenso no coração. Era mais do que um objeto, era uma extensão de quem ela era. A preparação para a viagem a Lys não era apenas um movimento estratégico, era uma jornada emocional para ambos. Enquanto se afastavam da fortaleza, Liren pegou a mão de Elara, os dedos entrelaçados, um gesto de apoio. Lembre-se, não é apenas minha voz que ecoa, é a sua também. Esse poder cresce quando estamos juntos. Elara sentiu o calor das palavras dele derreter as inseguranças crescentes dentro de si. Vou usar meu poder para mostrar que sou mais do que uma beta. O amuleto parecia responder ao seu desejo, um calor pulsando em seu contato com a pele. O caminho que trilharam era mais do que físico, era emblemático da luta que enfrentavam juntos. Ao chegarem a Lys, a cidade pulsava com vida, mas a atmosfera estava carregada de tensão. As barracas coloridas do mercado e os aromas de especiarias contrastavam com a ansiedade no ar. Ao avistar o rosto de alguns conhecidos, Elara percebeu o peso de olhares desconfiados. O povo ainda não sabia em quem confiar. Devemos nos reunir com os líderes do conselho local, Elara sugeriu. O amuleto começou a brilhar sutilmente em seu pescoço, como se estivesse guiando sua coragem. Juntos, avançaram para a sala de assembleia, onde o futuro do reino poderia ser decidido. Ao entrarem, viram as figuras conhecidas e também as hostis. Um homem de cabelos grisalhos, Merek, que parecia ter vivido as batalhas do passado, olhou com desconfiança. Vocês dois estão aqui para o que agora? Combatê-lo com palavras ou com poder? Perguntou, sua voz firme e desafiadora. Liren respirou fundo. Estamos aqui para unir Eldória, não para dividir, ele afirmou, conduzindo o diálogo sem esconder a vulnerabilidade. Nós enfrentamos uma escolha, confiar em Kaltar ou em nós mesmos. Merek inclinou a cabeça, avaliando a determinação de Liren e a luz que emanava do amuleto de Elara. E a beta vai nos salvar? É isso que você pretende? Questionou, suas palavras pesadas. Meu poder não é uma maldição. É uma força que lutará ao nosso lado. Se vocês me derem essa chance, provará que estamos juntos. Elara falou, sua voz crescendo em intensidade. As palavras de Merek ressoaram na sala, e um murmúrio se espalhou entre aqueles que escutavam. Havia hesitação, mas também uma semente de esperança. Os olhos de Elara passaram por cada rosto, e com cada momento, sua determinação crescera. O amuleto pulsava intensamente, refletindo sua conexão com o povo de Eldória, e mais importante, com Liren,
Mas a tensão não era apenas entre eles e Kaltar. A divisão interna gerava uma batalha ainda mais insidiosa. Kaltar infiltrava-se em pequenas conversas, como um veneno em suas ações. O tira-teima surgiu quando um comparsa dele, um jovem mago, começou a incitar desconfiança entre os líderes do conselho. E se ele estiver apenas usando a beta para sua própria agenda? Sussurrou, lançando uma sombra sobre a sala. Isso é um deslizar em cima do que somos mais do que uma coroa ou uma posição. Lyren respondeu, a raiva crescendo dentro dele. É uma oportunidade para mostrar que podemos nos unir contra qualquer ameaça. Mas no fundo, Elara sentiu o peso da dúvida. O que havia começado como uma ideia de união agora se tornara uma arena de incertezas. Talvez eu não possa vencer essa luta apenas com poder. Ela sussurrou para Lyren, medo escorrendo por sua voz. Ele segurou suas mãos, os olhos intensos. Juntos, somos mais fortes do que qualquer um deles. O amuleto representa isso, nosso amor, nossa união. As palavras de Lyren eram um farol em meio ao caos, e a força dele a incentivou a acreditar. Enquanto os desafios se intensificavam, a tensão entre Kaltar e Lyren começou a atingir um ponto de ebulição. As ameaças se tornaram palavras afiadas, e Elara percebeu que a ferocidade do amor deles estava prestes a ser testada. Lamentavelmente, a divisão dentro do povo se tornava um reflexo de sua luta interna. Se você acha que pode se esconder atrás de palavras, estará enganado. Kaltar gritou, a provocação pesada no ar. Vamos ver o quanto vocês estão dispostos a sacrificar para manter essa união. A batalha estava prestes a começar, mas quando a tempestade se aproximou, Elara percebeu que a pior batalha era aquela que ocorria dentro de si mesma. O que deveria ser uma defesa se transformou em um ataque a uma parte vulnerável. Como um golpe duplo, a questão que levantou poderia custar mais do que esperavam. E, naquele momento, o amuleto no pescoço de Elara brilhou intensamente, como se estivesse em sincronia com a tempestade emocional que se formava. Um sentimento avassalador percorreu seu corpo, e tudo girava ao redor dela. Assumir o controle significava expor o que guardava. Poderia a verdade dela se tornar a arma que uniria Eldoria ou a destruiria? Com o símbolo pulsando e os olhares fixos, o clímax do conflito se aproximava. A linha entre amor e traição começou a se borrar, e enquanto Lyren se preparava para defender Elara, a tempestade iminente não era apenas sobre os desafios externos, mas um chamado para que ambos se revelassem verdadeiramente um ao outro. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo e decidir o destino deles e de Eldoria. 2 noites se passaram desde a tensa assembleia em Lys, e a atmosfera em Eldoria estava repleta de expectativa e medo. O torneio se aproximava, e o clima frio de outono tornava-se um reflexo da inquietação que crescia entre os cidadãos. A fortaleza, erguida em meio à névoa envolvente, parecia compartilhar a agonia do reino, um monumento a um futuro incerto. Elara caminhava pelos corredores do castelo, o amuleto pendurado em seu pescoço pulsando com uma luz suave, quase como se estivesse vivo. A cada batida de seu coração, ela sentia a energia do artefato responder à sua ansiedade. A conexão que agora compartilhava com ele não era apenas um símbolo de seu poder, mas um lembrete de que o amor e a esperança estavam entrelaçados em um destino complicado.
Lyran entrou na sala, seu semblante determinado, mas havia uma sombra em seus olhos. Precisamos revisar nossa estratégia para o torneio. Kaltar se aproveitou da incerteza nas palavras do povo e não podemos deixá-lo vulnerável. Disse ele, a voz firme, mas a preocupação era evidente. Eu sinto isso também. A confiança está quebrada e cabe a nós restaurá-la. O desejo de Elara de usar seu poder se amalgamava com o medo de não ser aceita. Havia um dilema dentro dela, entre a necessidade de mostrar sua força e o receio das consequências que isso poderia acarretar. Muitas pessoas ainda me veem como uma beta, Elara. Meu povo ainda hesita, disse Liren. Não era apenas a responsabilidade da liderança que o consumia, era o medo de que sua vulnerabilidade pudesse se tornar uma fraqueza. Se Kaltar me provar fraco, isso poderá refletir em você e em sua aceitação. Elara se aproximou dele, segurou suas mãos e olhou nos olhos dele. Nós dois temos nossas fraquezas, mas também temos forças que nem mesmo sabemos se são possíveis. Precisamos confiar um no outro, Liren. O amor que compartilhamos tem um potencial que pode mudar isso. O olhar dele suavizou e, por um breve momento, o mundo exterior desapareceu. E se Kaltar apenas usasse isso contra nós? Ele usaria nosso amor contra nós, Elara. A angústia nos olhos dele a atingiu como um golpe. Então vamos mostrar a eles que esse amor é mais forte do que qualquer adversidade. Ela respondeu, a determinação crescendo em seu peito. O amuleto brilhou intensamente, aquecendo seu coração e seus sentimentos, como se estivesse apoiando suas palavras. Enquanto se preparavam para a saída, Eldros entrou com um novo grupo de guardas. Eles estavam ansiosos, e um deles, um homem de cabelo grisalho e olhar firme, aproximou-se. Ray Liren. Precisamos de uma estratégia. Kaltar enviou emissários para pessoas influentes de Lys. A divisão na cidade só aumenta. Envie-os embora. Não somos mais uma marionete em suas mãos. Lyran ordenou, os punhos cerrados. O que queremos é união. Não vamos permitir que ele semeie mais discórdia em nossas fileiras. O guarda Eris olhou atentamente para Elara. O amuleto? Você já tentou utilizá-lo? Uma explosão de poder poderia intimidá-los, ele sugeriu. Elara hesitou, e o medo correu em seus pensamentos. A intensidade pode acabar me cativando em vez de me libertar. O que eu sinto não pode ser um erro, ela disse, a voz mais baixa. O amuleto em seu pescoço começou a brilhar, pulsando em harmonia com seu sentimento interior. Precisamos encontrar um meio termo entre sua força e sua vulnerabilidade, sugeriu Eldros. É isso que vai fortalecer a união, permitindo a aceitação do povo. Contanto que o seu poder não se torne uma maldição sobre nós, disse Liren, mais preocupado com o que poderia acontecer se as coisas saíssem do controle. Ele sabia que eles haviam acordado um inimigo perigoso. A atmosfera na sala tornou-se pesada, carregada de incertezas. Elara poderia perder mais do que poderia ganhar, mas, mesmo assim, estava disposta a lutar, a arriscar. Se não fizermos nada, seremos derrotados antes mesmo da luta começar. Lyran suspirou, admirando a determinação dela. Então, precisamos nos preparar. Amanhã, o torneio será o campo de batalha. Vamos deixar claro que juntos somos mais fortes. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a surgir, Elara acordou com um peso no coração. Colocou o amuleto contra o peito e sentiu sua energia vibrar. A verdade estava se aproximando e as peças do destino estavam começando a se mover.
O torneio trouxe uma multidão ainda mais dividida do que antes. De um lado, os apoiadores de Kaltar, e do outro, aqueles que confiavam em Liren e Elara. O ar estava tenso, como se a cidade estivesse prestes a implodir. Lembre-se, Elara, se as coisas se tornarem complicadas, não hesite em usar seu poder. Liren sussurrou enquanto observavam a multidão. É fácil deixar-se levar pelo medo, mas não podemos deixar que isso nos vença. Ela assentiu, mas uma dúvida persistia em seu coração. Eu posso não ser capaz de controlar isso, Liren. E se Kaltar manipular as coisas a ponto de se voltar contra nós? Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar, vindo de uma das laterais do campo. Um dos membros dos guardas de Kaltar tinha desafiado Liren e, por um momento, todos pararam para ver o que aconteceria. Você não pode se esconder atrás de palavras, Liren, gritou o homem, batendo o chão com o pé. Os murmúrios começaram a crescer. Vamos ver se é verdade que sua beta é quem você diz que ela é. Uma provocação clara que cortava o dial entre os dois líderes. Muitas pessoas não estão apenas responsáveis por seus atos, mas por suas lealdades. Como não esperá-las de você? Elara reparou na expressão de desafio em seus olhos e sentiu a temperatura do amuleto subir. O medo se misturou à determinação. A força do seu amor se tornava um empecilho diante do que estava se manifestando. Vamos, Elara! É hora de lutar, não apenas por nós, mas por todos. Liren segurou a mão dela e a conexão entre eles pulsou strong. Ela estava presa entre o amor que sentia e o medo das consequências. O torneio começou e o campo de batalha se configurou. Ao longe, Kaltar observava, o olhar astuto como o de uma serpente prestes a atacar. No fundo, Elara percebeu que o verdadeiro desafio era como lidar com seus medos. O amor que compartilhavam estava em risco e a sabedoria que vinha com a experiência era uma trilha dolorosa. Foi nesse momento que a tempestade de emoções tomou conta. Elara viu a forma de Kaltar se aproximar e se preparar para o ataque. O pulso do amuleto tornou-se insuportável e, diante da pressão, ela fez a escolha de mostrar a força que estava guardando. O segredo que guardava estava prestes a ser revelado e a coragem estava se acentuando para superá-lo. As chamas da batalha acenderam-se ao redor e o universo parecia sussurrar a eles quando Kaltar avançou, desafiando tudo o que significavam. Eldória não precisa de você. Vocês morrem aqui hoje. Liren não hesitou e avançou, mas Elara ficou paralisada, lutando contra a dúvida. O que Kaltar não sabia é que a verdadeira força viria justamente da luz que o amuleto emanava, trazendo não apenas poder, mas a verdade. A decisão que tomaria ali mudaria tudo. Enquanto tudo ardia ao seu redor, Elara olhou para Liren e sentiu o vínculo mais forte do que nunca, pronto para enfrentar os desafios que se colocassem em seu caminho. A batalha pela aceitação e amor havia começado, e o destino de Eldória pendia na arte de se arriscar. 2 noites se passaram desde a intensa assembleia em Lys, e a atmosfera em Eldória era pesada com a expectativa do torneio. O palácio, situado ao norte do vale de Talor, pulsava com a agitação dos preparativos. O amuleto, pendurado no pescoço de Elara, emanava uma luz quente e vibrante, como se estivesse respondendo à crescente tensão ao seu redor. Cada batida de seu coração parecia sincronizada com a pulsação do artefato, dando-lhe uma sensação de poder e responsabilidade. Elara caminhava pelos corredores da fortaleza, onde ecos de sussurros e rumores se misturavam ao cheiro do outono. A discussão em Lys havia deixado os cidadãos divididos.
Muitos ainda viam Kaltar como a única alternativa viável. Para confundi-los mais, boatos de sua traição se espalhavam como fogo, a chama da desconfiança consumindo as esperanças da união. Lyren se aproximou, sua presença forte como sempre, mas os olhos carregavam uma preocupação visível. Precisamos revisar nossa estratégia para o torneio. O povo está mais fragmentado do que imaginávamos, ele disse. Decidindo que colocar em pauta a fragilidade do momento era essencial. Eu sinto isso também. A confiança está quebrada e cabe a nós restaurá-la. Elara respondeu, seu olhar determinado, mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ela. Mas e se o meu poder não for suficiente para provar que somos dignos de liderar? Temos que começar com os pequenos passos. Por isso você deve se manter firme. Juntos enfrentaremos qualquer adversidade. Lyren segurou suas mãos, trazendo um conforto momentâneo. A ligação entre eles era palpável, mas pressões externas ameaçavam quebrá-la. Enquanto eles discutiam, Eldros entrou, o peso de mais notícias pendendo sobre seus ombros. Rey Lyren, a inquietação cresce na cidade. Os rumores sobre Kaltar não apenas ganharam força, mas começaram a ferir nossos apoiadores mais próximos, disse ele, sua voz grave e preocupada. O que devemos fazer? Perguntou Elara, seu coração acelerando. O amuleto sob seus dedos começou a aquecer, como um sinal de que algo precisava mudar. Precisamos ir a Lys novamente, convocar os líderes restantes e expor a verdade. Se Kaltar está manipulando a cidade, não podemos permitir que isso continue. Lyren se tornou decidido. A cada palavra, Elara sentia seu próprio poder pulsar, sua energia respondendo à determinação do rei. Assim, ao amanhecer, eles partiram em direção à cidade a sul. O caminho pelo vale de Talor estava envolto em névoa e a presença de criaturas místicas que habitavam a floresta parecia seguir cada passo. As árvores sussurravam segredos ancestrais, como se também estivessem cientes da luta que se aproximava. Quando chegaram a Lys, a atmosfera estava claramente tensa. O mercado vibrava com o comércio habitual, mas Elara percebeu olhares desconfiados dirigidos a eles. A situação mudou desde a última vez que estivemos aqui, disse Lyren, observando a reação cautelosa das pessoas. Era como se a própria cidade estivesse dividida, refletindo o tumulto de seus corações. Precisamos falar com Merek e é hora de tornar nossa presença conhecida. Se não formos vistos, seremos esquecidos, Elara afirmou, e a força de sua determinação parecia intensificar a luz do amuleto. Quando se aproximaram da sala do conselho, Merek estava lá, com as mãos cruzadas e uma expressão de desconfiança. Então vocês voltaram para nos salvar? Ele questionou, o sarcasmo evidente em sua voz. Não viemos aqui para salvar ninguém. Viemos para restaurar a confiança e unir Eldória, respondeu Lyren, tentando controlar a situação. Um beta não pode fazer isso. Poderia reconsiderar a exposição. Merek disparou, voltando a olhar para Elara, mas agora ela não recuaria. Eu sou o que sou, e meu poder não é uma fraqueza. Se Kaltar pode manipular a verdade, então devemos ser a luz que brilha contra a escuridão. Ela sentiu o amuleto brilhar intensamente, um lembrete de que o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer desaprovação social. Merek a observou, a dúvida começando a se dissolver. E se você falhar? Questionou ele,
mas desta vez havia uma semente de esperança em seu olhar. Então lutaremos até o fim. Isso é o que o amor e a lealdade significam. Liren interveio, a determinação refletida em suas palavras. Se não nos unirmos, seremos derrotados. Enquanto a conversa progredia, os murmúrios na sala tomaram um novo ânimo. Mas a sombra de Kaltar pairava e a tensão a cada momento crescia. Liren, percebendo isso, se manteve firme. O torneio está se aproximando. Precisamos garantir que o povo veja que a verdadeira força está na união entre alfas, betas e ômega. Eldros assentiu. A coragem de ambos pode inspirar outros a seguirem. Com essas palavras, uma nova luz se acendeu na esperança dos presentes. O amuleto de Elara pulsava suavemente, agora iluminado pela crença não apenas deles, mas também do seu povo. No entanto, isso não virá sem desafios, Merrick alertou. Kaltar não se deixará intimidar facilmente. Ele está calculando cada movimento. A frustração cresceu, mas a determinação em seus olhos se tornou a centelha de resiliência. Uma vez mais, a tensão carregava a Cien, e Elara se perguntou até onde estavam dispostos a ir. Estamos prontos para enfrentar o que vier, juntos. Não precisamos de mais lutadores, precisamos de lealdade e verdade. As palavras ressoaram, e o brilho do amuleto se tornou um símbolo do que estavam prestes a realizar. Com isso, o caminho se moldou para enfrentar não apenas Kaltar, mas os próprios demônios que cada um carregava. O amor deles seria testado de maneiras que antes não podiam prever. A luta entre confiança e desconfiança se tornava um reflexo da divisão na sociedade, mas juntos queriam transcender essa realidade. O torneio se aproximava, e o que aconteceria em seguida marcaria uma nova era em Eldorian. Quando finalmente saíram da sala do conselho, os raios de sol iluminavam a cidade de Lys, e Elara sentiu uma mudança crescente dentro de si. O amuleto pulsava, agora mais do que um objeto, era uma extensão de sua própria força, e juntos decidiram enfrentar o futuro sem se deixarem intimidar pelos desafios que estavam por vir. A batalha por seu reino e seu amor estavam apenas começando. Cada passo em direção à luta seria um passo mais perto de libertar não só suas próprias almas, mas ao mesmo tempo elevar toda Eldória a algo extraordinário. Agora o que restava era enfrentar Kaltar e tudo o que ele representava. E enquanto preparavam-se para o torneio, um sorriso se formou nos lábios de Elara. Elas eram mais do que apenas um alfa e uma beta. Eram dois corações entrelaçados em uma jornada repleta de promessas, prontas para desafiar todo o destino que tinha se estabelecido. O torneio começou sob um céu cinzento, a atmosfera tensa e carregada de expectativa. A multidão se reunira em um amplo espaço aberto na cidade de Lys. Almas hesitantes se misturavam àquelas que apoiavam fervorosamente Liren e Elara, mas os olhares desconfiados de muitos evidenciavam o poder de Kaltar pesando sobre todos. "Mostre ao povo que somos mais fortes juntos!" Liren gritou, sua voz ecoando. Elara estava ao seu lado, o amuleto pulsando constante em seu pescoço. Ela respirou fundo, suas mãos tremendo levemente enquanto a pressão aumentava. Os duelos começaram, e enquanto Liren se confirmava como um guerreiro poderoso, Elara também sabia que tinha suas oportunidades. Não era apenas um momento de afirmação, era uma luta pela confiança que se desfazia lentamente. Liren enfrentou adversários de Kaltar com agilidade e estratégia, mas não sem cicatrizes. Uma ferida em seu braço resultou de um ataque imprevisto, e a dor
via-se em seu semblante. Entretanto, aquilo apenas reforçou sua determinação. Ele sabia que o verdadeiro desafio não era apenas vencer a batalha, mas mostrar a todos que sua liderança se baseava na força de seu amor por Elara. Elara, percebendo o aumento da tensão, aguardou o seu momento. Quando Kaltar surgiu, sua presença dominava o espaço como uma sombra maligna. A batalha final entre eles se desenrolaria em uma arena cercada pela multidão inquieta. Kaltar, com um sorriso desdenhoso, provocou: "Ora, se não é a lenda do gelo, acha mesmo que pode lutar contra um verdadeiro alfa?" O desprezo em suas palavras era claro, e ao olhá-lo, Elara sentiu o peso de cada palavra, sua importância se intensificando no ar. O que Kaltar não sabia era que ela estava pronta para elevar seu poder, não apenas em nome da batalha, mas para restaurar seu lugar no mundo. Inspirada por Lyren e pela força do amuleto, ela levantou as mãos e começou a invocar seu poder. Gélidos flocos de neve começaram a dançar no ar, formando uma neblina mística ao redor de Kaltar. Ele tentou atacá-la, mas as suas tentativas foram frustradas pelas barreiras de gelo que Elara criava com maestria. A batalha intensificou-se e Kaltar lutava com todas as suas forças, mas havendo um novo elemento na luta, a luz de Elara. Ela avançou, sua voz ecoando por entre a tempestade que tomou forma ao seu redor. Você não pode vencer quando está enraizado na desconfiança. O poder que tentava danificar é apenas um reflexo de seus medos. Kaltar hesitou, as palavras de Elara reverberando nas quentes brisas de outono, e por um instante demonstrou fraqueza. As engrenagens de sua mente começaram a se encaixar, e por dentro, uma batalha pessoal estava se desenrolando. Eu fiz o que fiz porque fui desprezado, sempre à sombra de outros magos poderosos. Ele havia tentado reunir seguidores, mas a verdade revelava uma alma ferida. Não sou malvado, mas a dor me guiou, assim como sua bondade lhe dá forças. Elara sentiu a faísca de compaixão dentro de si. Você não precisa disso. A dor pode transformá-lo, mas a escolha de como você usa o poder é sua. Enquanto as palavras da jovem Beta ecoavam ao redor, o amuleto em seu pescoço começou a brilhar intensamente, criando uma luz mágica que iluminou todo o local. A coragem de Elara pulsava em harmonia com a verdade de Kaltar. E com isso, algo se quebrou. A luz dos dois se entrelaçou, e Elara teve certeza de que o poder não deveria ser negociado, mas compartilhado. Nesse instante de revelação, Kaltar hesitou. Sua raiva e dor estavam sendo confrontadas por um amor genuíno. O embate físico tornou-se um dilema emocional. Quando ele parou, sua expressão refletiu confusão, e a luta deu lugar à percepção de que a dor não era a única forma de força. Lyren se aproximou, a determinação e amor em seus olhos evidentes. Você pode ser mais do que seu passado. Juntos poderíamos reconstruir o reino. Venha, junte-se a nós. Ele estendeu a mão em sinal de oferta, mesmo diante da luta que acabara de ter. Kaltar olhou para o chão, os olhos cheios de frustração e dor. Sempre acreditei que o poder era a chave. Agora vejo que posso escolher algo diferente. O impacto das palavras foi profundo, e ao aceitar a mão de Lyren, uma nova aliança foi forjada. Com a decisão de Kaltar, o clima ao redor dele se transformou. O amuleto de Elara brilhou intensamente e a neblina mágica dissipou-se lentamente. Para Lyren, isso não representava apenas a vitória naquele torneio, mas a redenção de Kaltar.
um símbolo de que uma nova era estava prestes a emergir. Eu sou grato, disse Kaltar. A vulnerabilidade em seu tom era evidente. Apesar de tudo, vocês ainda me aceitaram. Ele olhou para Elara e Liren com um novo respeito. A transformação estava se consolidando. Elara sabia que o amuleto lhe oferecera mais do que poder. Oferecera a oportunidade de se conectar com os outros na luta contra o preconceito e a dor. Ao olhá-lo, percebeu que a verdadeira força reside na união. Quando a batalha finalmente chegou a um fim, o simbolismo do objeto nascido de sua herança se tornara claro. E agora, o amuleto será um símbolo do que podemos alcançar juntos, Elara disse, segurando-o. Ele não era apenas um objeto mágico, agora representava a conexão que compartilhava com Liren e até mesmo Kaltar. Isso não é só sobre poder, mas sobre os laços que formamos. Liren olhou para ela, e a força do amor entre eles brilhava. Então, vamos usá-lo para guiar nossos próximos passos. A vitória teve seu custo, e as cicatrizes de Liren eram um lembrete constante de que grandes batalhas resultam em marcos. Enquanto os cidadãos de Eldória começaram a se reunir ao redor deles, a atmosfera mudou. As feridas ainda estavam presentes, mas as lições estavam sendo transformadas em força e esperança. Depois do tumulto, Merek e Eldros observaram a transformação da cidade. A união entre os três poderia refazer o que havia sido quebrado. Com a nova aliança, Eldória se tornaria um lugar onde alfas, betas e ômegas coexistiriam. A confiança começando a se restabelecer. No final daquela noite, Elara, Liren e Kaltar se sentaram na varanda da fortaleza, sob a luz da lua. Eles haviam virado o que antes era um campo de batalha em um espaço de diálogo e compreensão. Isso não é o fim, mas um novo começo, Elara disse, enquanto o amuleto ainda brilhava ao lado dela. Um lugar onde todos têm voz igual. E, ao olhar para o horizonte, Liren sentiu um peso ser levantado. A vitória não é apenas nossa, agora pertence a todos. Podemos juntos escrever um novo capítulo para Eldória. O clima ao redor agora tinha um novo tom, uma leveza silenciosa, como se a temporada de colheita tivesse se expandido para uma nova estação de renascimento. A temporada do próximo ano prometia um solo fértil, onde cada coração poderia ser parte da terra, renovando a esperança de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. E assim, enquanto o amanhecer se aproximava, dois corações entrelaçados também sabiam que, apesar das cicatrizes que carregariam, as histórias tinham sido escritas com amor e força. Eles se tornaram um símbolo de transformação, e a conexão que haviam forjado agora iluminava um novo caminho à frente para o reino e para suas vidas juntos.